Imagine um mundo em que todos têm acessibilidade. Você sabe o que isso significa? Acessibilidade não é igual à inclusão. E essa é a visão do nosso convidado de hoje. Se você quer entender o que isso significa, assista o podcast até o fim. Seja bem-vindo ao Interjeições. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post e hoje nós estamos com o Nelson Júnior, que é fundador e designer de games da Superinteligente e Jogos NJ. E ele é pioneiro na criação de soluções, conteúdos educacionais e jogos para pessoas com deficiência visual e auditiva, e tem como causa a inclusão de pessoas com deficiência e dificuldades diversas. Ele iniciou sua jornada com preconceito das pessoas com deficiência, porque ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele acabou inspirando essas pessoas a também criarem suas soluções, e com isso ele acabou sendo incluso, e seus jogos, suas soluções hoje divertem esse público. E um dos principais objetivos de Nelson é inspirar cada vez mais organizações a conhecerem e se educarem na acessibilidade de pessoas com deficiência e capacitarem-se para obterem competências e equipamentos, tecnologias para promover a acessibilidade delas. Ele contribui grandemente para a sustentabilidade corporativa em busca de inclusão e promovendo a acessibilidade dessas pessoas que estão excluídas da sociedade de alguma forma, de muitas formas. Entenda hoje por que a acessibilidade não está exatamente dentro do DEI, diversidade, equidade e inclusão. E, na verdade, a maior parte das pessoas não sabem o que é isso, não sabe como é que funciona um trabalho de inclusão, não sabe o que é um trabalho de acessibilidade, não sabe. Então, acho que o Nelson, que trabalha isso há muitos anos e pode falar quantos anos e o que vem fazendo, como começou, ele pode ajudar muito ao nosso público do SG de profissionais, né, que com detalhes, né, que é o que detalhe faz toda a diferença na acessibilidade e inclusão, para a pessoa realmente se sentir incluída, para a pessoa realmente, né, ter o acesso aos mesmos meios, mesmas tecnologias e recursos que as outras pessoas. Então, o Nelson trabalha com isso, principalmente na área de educação, e cria jogos. Então, Nelson, como é que você começou nessa área? Qual que foi né, qual que é o seu estímulo, né? Por que você começou, por que você se apaixonou por essa área? E contar para o pessoal como é que funciona, porque o pessoal só fala, mas realmente saber praticar é o mais difícil. É verdade, a gente tem bastante pessoas que fazem palestras e atuam como influencers, mas a execução é uma outra pegada, né? Falar é uma coisa, ensinar é outra e executar é outra coisa diferente. Eu estou na parte da educação, do ensino e da execução. Sei também falar, palestrar, se for preciso, mas hoje eu preferi me dedicar mais à parte da educação, capacitação e execução, tá? Bom, eu entrei na área da acessibilidade na década de 90, quando eu trabalhava numa empresa de informática, a Itautec, e lá eles tinham avaliação de colaboradores. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, bastante assim, chamava Caxias na época, né? Quando você fazia tudo que a empresa pedia, sempre pronto ali para tudo, e eu sempre tinha ótimas avaliações. Consequentemente, você tinha um ótimo percentual de aumento quando vinham os aumentos, entendeu? Então eu sempre pegava ótimos aumentos, tudo, e uma determinada época aconteceu de eu ter a avaliação máxima, mas na hora de vir o aumento que deveria vir, não veio. Aí eu fiquei meio chateado com aquilo. Eu até já tinha um salário legal na empresa, mas era um técnico diferenciado já, não só na parte tecnológica, mas também no cargo que eu tinha como técnico, né, um técnico de nível mais acima. Só que aquilo de eu não ter recebido o que eu merecia me deixou chateado. Então, quando eu fui questionar o meu coordenador, ele falou assim: não,
não tinha dinheiro para todo mundo, eu tinha que administrar aqui para todo mundo receber. Só que eu não entendia aquilo, eu era bem jovem, não entendi aquilo e saí, fui embora, no meio do horário da empresa, na hora do almoço, terminei de almoçar e fui embora. Ele, ó, essa semana tem feriado, se você for embora, você vai perder o feriado, o sábado, domingo, hein? E ainda é meio período de hoje. Eu disse, ah, tudo bem, não sei nem se eu volto mais para essa empresa. E fui embora. Estava muito chateado, né? Quando eu cheguei no local que era para ir para casa, que era o metrô Parque Dom Pedro, na hora que eu entrei no metrô, eu já me encostei no fundo do vagão, né? E eu estava com o braço cruzado assim, e eu estava bem emburrado. Só que na próxima estação, que era Brás, já entrou um monte de pessoas com deficiência nesse metrô. E aí tinha surdo, tinha cego, tinha cadeirante, tinha umas 10 pessoas lá que entraram, e essas pessoas entraram contentes, alegres, conversando, um monte de amigos, dava para perceber que eram pessoas assim próximas uma das outras, né? E eu estava sozinho, emburrado, ali no fundão do metrô, e na época eu ainda estava com problema conjugal, né? Então, na hora que eu vi aquelas pessoas com deficiência, e eu via pela própria vestimenta que pareciam ser pessoas de pouca condição financeira, né? Não estavam assim vestidos daquela forma que você fala, pô, o pessoal está com roupa boa, de marca, essas coisas. Então eu falei, poxa vida, como é que pode o pessoal com deficiência e aparentemente com uma condição financeira menor que a minha, estarem aí tão contentes, tão felizes, tão alegres, juntos, e eu aqui sozinho, né? Então, isso daí já fez com que eu repensasse o fato de eu ter saído da empresa, o que eu falei para o meu coordenador, já fiquei meio arrependido. Só que eu descia no Tatuapé, chegou no Tatuapé, eu desci, e aí eu pensando nisso, porque ficou na minha cabeça, eu acabei passando a escada rolante. E aí, quando chegou no final do corredor, tinha uma escada fixa. Aí que eu percebi que eu tinha passado a escada rolante, vou descer pela fixa mesmo. Desci pela fixa. Quando eu cheguei lá embaixo, tinha um casal de mendigos abraçados e se beijando. Falei, poxa vida, eu estou reclamando da vida, né? E, na realidade, eu estou vendo pessoas aqui com condições financeiras totalmente diferentes das minhas, não dá para ter dúvida mais, né? É como se fosse um sinal de Deus de que eu estava agindo de forma errada. Aí, mas naquela época não tinha as comunicações que a gente tinha hoje, né? Fui para casa no dia seguinte, pedi desculpa para o meu coordenador, fiquei quietinho, falei para ele que eu podia compensar para não descontar, né? E comecei a partir dali a fazer trabalhos voluntários relacionados a pessoas com deficiência. Eu já fazia trabalhos voluntários, mas não com pessoas com deficiência. Fazia qualquer trabalho voluntário que alguém me chamasse. Estava sempre disposto, mas eu não tinha uma causa própria, né? Então, se você me chamasse para entregar comida lá no Anhangabaú, eu ia. Se me chamasse para a gente ir ajudar imigrante, eu também ia. Eu não me importava com qual era a causa. Mas a partir desse momento eu comecei a me questionar, né, sobre as pessoas com deficiência. Isso foi na década de 90, início da década de 90, e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários. Comecei a fazer, mas mesmo assim não era uma coisa totalmente dedicada, né? Só que aí quando chegou no ano de 95, eu saí da empresa, montei a minha própria empresa de informática, né? Eu trabalhava com manutenção e instalação de computadores, softwares e fazer páginas web na época, né? E estava pronto para trabalhar com essas coisas, comecei a procurar pessoas com deficiência para trabalhar comigo na parte de informática. Aí eu cheguei a contratar alguns surdos para trabalharem comigo, cadeirante, e fui fazendo um trabalho ainda bem simples, né? E foi indo, eu gostei, achei legal. Aí eu comecei a fazer um curso de Libras. Quando foi no final de 1999, eu achei um curso de Libras e falei, pô, vou fazer esse curso. Comecei a fazer esse curso
E na hora que eu fui fazer o curso, eu percebi que não existia documentação, não existia material, não existia apostilas de como se aprender Libras. Não tinha documentação, não tinha livros, sabe? E eu fiquei indignado com aquilo, porque na Itautec eu ministrava aulas, eu montava apostila, eu criava cursos, eu dava suporte técnico, ou seja, tinha toda uma estrutura de treinamento ali que você trabalhava em prol daquilo, né? Tinha texto, imagem, apresentações, tudo. E na hora que eu fui querer aprender Libras, não tinha nada. Eu fiquei indignado, comecei a procurar material, fiz uns cursos bem básicos, porém eram os melhores que tinham na época, porque era o que tinha. E aí eu comecei, a partir daquele momento, fazer alguns materiais próprios, conforme que eu tinha aprendido. E fui fazendo, criando algumas coisas para poder ter material, para que as pessoas pudessem aprender Libras. Eu fiz o curso básico, intermediário, avançado, junto com a Federação de Surdos, né? Então, eu adquiri conhecimento, conversava em Libras, convivia, a partir daí, de 99, eu comecei a conviver constantemente, semanalmente, com a comunidade de pessoas com deficiência auditiva e visual. Então, foi aí que começou o meu contato direto e constante. E aí você vai descobrindo as dificuldades que essas pessoas têm para poder ter o que a gente também tem, ou seja, para a pessoa ir até um lugar, para ela fazer um curso, para ela assistir uma TV, para ir no cinema, para ir no baile, no teatro, passear, sempre existiam empecilhos, barreiras, dificuldades que nós, pessoas sem deficiência, não tínhamos, né? Então eu comecei a me preocupar com isso, comecei a falar, pô, vou fazer algumas coisas. E aí eu comecei a fazer livros de colorir, que eram coisas teoricamente fáceis de serem feitas, e que a escola já usava livros de colorir em várias atividades. Jogos de memória também era algo extremamente comum, também comecei a fazer. Jogos de dominó. E aí eu fazendo esses materiais, livros de colorir, jogo de dominó, caça-palavra, liga-coluna, todas essas atividades educacionais básicas que até hoje ainda existem, eu comecei a achar interessante, comecei a vender esses materiais por preços bem simples, como teste mesmo, que a minha função era na informática, que é a empresa que eu tinha, né? E aí eu falei, pô, dá para fazer alguma coisa desse tipo. E eu comecei, uma vez por semana, fazer trabalho voluntário, no dia útil mesmo. Então eu já não trabalhava mais de segunda a sábado na empresa de informática, que era o horário normal. Eu trabalhava de segunda a sábado, mas um dia, pelo menos, eu estava fazendo algum serviço voluntário, junto com as pessoas com deficiência. E fiquei assim durante muito tempo. Até o momento que eu falei, poxa, eu podia trabalhar com isso. Só que você tendo uma empresa, que você tem um faturamento legal, você não tem coragem de abrir mão para ir para uma aventura. Então, eu não fazia isso, não tinha coragem de fazer isso. Eu falei, pô, eu vou entrar no mercado que a gente está vendo que vai levar décadas aí, talvez, para amadurecer. Não vou fazer isso, né? Então, eu ficava só fazendo essas coisas pontuais. Até um dia que, coincidentemente, o ladrão da caixa d'água da minha empresa deu problema, não era laje, era estuque. O estuque caiu em cima dos computadores que eu tinha de assistência técnica, e aí eu fui à falência. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Como eu já tinha contato para fazer manutenção de computadores no Senac, no Senai, eu atendia eles, o pessoal do Senac ficou sabendo e falou assim, pô, por que você não vem dar umas aulas aqui para nós? E aí eu comecei a dar aula no Senac, né? Comecei a dar aula no Senac, e aí foi até melhor para eu poder construir os meus livros, os meus jogos, porque eu ficava validando eles junto com os cursos que eu ministrava no Senac. Aí logo em seguida eu comecei a fazer consultoria pelo Sebrae e pela Fundação Dom Cabral, e fiquei bastante tempo dando aula, Senac, Senai, atividades com o SESC, com o Sebrae, com o Sistema S em geral, cursos no Senar também. Fiquei uns 5 anos assim.
E eu vi que eu podia utilizar os meus materiais nos cursos que eu ministrava. Então, eu ministrava curso de plano de negócios, empreendedorismo, gestão financeira, gestão estratégica, planejamento de marketing, todas essas coisas para microempreendedores, que hoje a gente chama de MEI, né? Na época não existia ainda o MEI, era autônomo que se falava. Só que aí eu já comecei também a viajar, fazendo palestras pelo Sebrae em outros estados. Então, eu comecei a ministrar palestras em São Paulo, Sergipe, Natal, fui Mas viajando o aí Brasil. essas palestras, esses trabalhos já era focado, então, na inclusão de Já, surdos, o pessoal, isso. deficiência É, visual. Então você, eu queria saber, né, esse trabalho que você falou assim, que você começou a incluir seu material, mas no isso, meio empreendedor, então você consegue ensinar o empreendedor a entender esse público para poder isso. incluí-los. Exato. Inclusive, a minha palestra chamava Inclusão Social como Oportunidade de Negócios. Ai, que legal. Porque o que, que acontece? O Sebrae já contratava pessoas com deficiência para ministrar palestras. E eles preferiam contratar uma pessoa com deficiência do que uma pessoa sem deficiência, né? Então, eles me chamaram a partir do momento que eles assistiram uma palestra minha, porque na minha palestra eu falava como que você pode ganhar dinheiro com a inclusão social. E as pessoas com deficiência achavam que tudo que deveria ser feito deveria ser feito gratuito, que era uma coisa social que tinha que ser feito para as pessoas com deficiência, entendeu? E eu falava, não, você usa óculos, o seu óculos é de graça, você usa uma cadeira de rodas, a cadeira de rodas é de graça, você tem um carro adaptado, a adaptação é de graça, É. né? Então, se você compra uma muleta, você está pagando. Então, o que acontece? Quando eu vendo uma muleta, quando eu vendo um óculos, quando eu vendo um aparelho auditivo, quando eu te vendo um carro adaptado, ou quando eu faço uma cadeira adaptada para você, uma órtese, uma prótese, eu estou ganhando dinheiro com a inclusão, né? E nada impede que eu possa ganhar dinheiro com a inclusão no mundo dos surdos e das pessoas com deficiência visual. Na época se chamava portadores de necessidades especiais, né? Um nome que hoje já não é usado mais. Hoje o homologado internacionalmente é pessoa com deficiência, e aí você complementa com o tipo de deficiência, né? Então, eu falei, pô, isso daqui é o que eu quero fazer. Aí eu comecei a sentir vontade de ficar nesta área da inclusão. Quando o Sebrae me chamou, eles me falaram assim, olha, a gente quer que você faça uma palestra, nós vamos inclusive chamar pessoas com deficiência para participarem, mas o que nós queremos é essa sua fala. Eu quero que você fale exatamente essa palestra que a gente assistiu de você, que é para a pessoa entender. E nós não chamamos a pessoa com deficiência para palestrar e reclamar da nossa imperfeição. Nós não queremos que eles fiquem reclamando que o Sebrae não está acessível, que o Senac não está acessível. Nós queremos que eles entendam que, se algum lugar, não importa qual seja, não está acessível, e você pode resolver esse problema, você pode cobrar por isso. O empreendedorismo é isso: existe um problema, você soluciona e você recebe um valor por aquilo que você solucionou. Então o discurso antes era falar dos problemas, aí você trouxe para falar de soluções, que vocês podem criar soluções, que é o que resolve. Exatamente, que é o que interessa. E o Sebrae gostou exatamente desta fala, né? Ou seja, pô, isso é empreendedorismo, entendeu? Então, e eu já ministrava cursos de plano de negócios. Então, eu já tinha já aquela formatação do Sebrae de como você montar uma empresa, como você fazer as coisas acontecerem. Então você Aí, estimulou as pessoas com deficiência a empreenderem, a focarem exato, nos problemas do dia a dia delas para criar soluções. isso. É isso. Inclusive, até lembro que houve uma situação que o próprio Sebrae tinha contratado uma pessoa de cadeira de rodas e o Sebrae mostrou que aquela pessoa tinha construído um blog, né? E aí eu falei assim, poxa, tudo bem, a pessoa é um usuário de cadeira de rodas, construiu um blog, mas veja só, se a pessoa enxerga, se ela fala bem,
se ela não tem problema de comunicação e sim de locomoção, construir um blog não é algo difícil. Agora, como que a gente faz? Aí eu lancei essa pedrada, né? Eu falei, ó, como é que a gente faz para que uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa com deficiência auditiva construa um blog? Porque o blog, você precisa de informação. O chamado, na época, cadeirante, ele podia pesquisar e ele tinha acesso à informação. Mas a pessoa com deficiência auditiva, ou visual, ou múltiplas deficiências não tinham, né? Então, isso daí eu comecei a mostrar que existiam formas de você solucionar essas barreiras e que elas poderiam ser utilizadas. A impressão braille, na época, era uma coisa que o pessoal não gostava muito, porque o braille ocupa muito espaço. Uma folha sulfite que você usa vai dar 5 folhas sulfite em braille, entendeu? Então, quando você fazia uma apostila, você tinha uma apostila extremamente grossa, Sempre sabe? 5 vezes mais. No mínimo. Então, ficava inviável você ter muito material impresso, né? Então, e o pessoal queria saber o seguinte, não, mas, pô, uma apostila, e quantas pessoas a gente consegue atender? Você vai conseguir atender uma por vez, né? Uma apostila. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a pegar as apostilas, o Sebrae tinha uma apostila de plano de negócios, e essa apostila tinha 12 capítulos. Eu falei, não vamos fazer uma apostila com 12 capítulos, vamos fazer 12 apostilas, cada uma com um capítulo. E aí você coloca as 12 apostilas disponíveis e a pessoa vem e pega a apostila que ela tem interesse. Pode acontecer de 2 ou mais pessoas precisarem da mesma apostila, mas o mais provável é cada um pegar uma diferente. Aí você atende mais pessoas, entendeu? Ah, dividido. Dividida, É verdade, exatamente. tem essa dificuldade, verdade, né? Porque É, a pessoa que ouve, alguém pode ler e vários podem ouvir, mas ela isso. com braille não consegue, ela lê e passar para o outro, né, ao Então, o mesmo que tempo. ocorre é o seguinte: imagina o seguinte, você tem, vamos imaginar, você tem lá parte financeira, marketing é, e desenvolvimento pessoal. Ao invés de fazer uma apostila com os 3 temas juntos, fazer uma apostila da parte financeira, uma apostila da parte do marketing, uma apostila da parte de desenvolvimento pessoal. Se tivéssemos 3 pessoas com deficiência visual ali querendo cada um tema diferente, os 3 seriam atendidos. Agora, se Uhum. tivesse uma apostila só, não daria para atender os 3. E é algo simples. Você entendeu? E aí Sim. eu comecei a colocar soluções diferenciadas do que se fazia no mercado. Então o pessoal começou a gostar desse tipo de inovação, criatividade, porque eu não pensava só em atender a pessoa com deficiência, ela tinha que ser atendida, obviamente. Mas eu comecei a pensar do lado do empresário também, porque eu também era um. Eu falava, pô, Uhum. peraí, isso daqui atende a pessoa com deficiência, mas quando for ver o meu lado, vai pegar para mim. E foi daí que veio a ideia do nome de super eficiente? Você melhorou a Não, o eficiência nome de tudo? Não, o super eficiente veio porque existia uma bagunça generalizada de como você ia nomear a pessoa com deficiência. Então, alguns chamavam de deficiente, outros chamavam de deficiente mental, outros de deficiente físico, outros de portador de deficiência, depois veio o portador de necessidades especiais, e as pessoas com deficiência não queriam saber de nenhum desses termos. Eles falavam, não sou portador, eu não levo ela comigo que nem o RG quando eu quero. Ela está comigo o tempo todo. Né? E como é Então, que eles eles não. gostam de ser chamados assim, de ser identificados? Olha, hoje ficou homologado o termo, hoje não, já há alguns anos está homologado o termo universal, que é pessoa com deficiência. Aí eu digo, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência Ah, visual, né? Pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com baixa estatura, pessoa obesa, você entendeu? uhum. Então, tem uns termos diferentes que coloca a pessoa em primeiro lugar, Ah, né? tá, Mas eu, entendi. particularmente, eu prefiro o termo, ao invés de pessoa com deficiência, eu prefiro o termo pessoa com dificuldade. Porque a pessoa Tá. que tem uma dificuldade auditiva, ela normalmente se sobressai na questão visual. E a É, pessoa que tem uma dificuldade visual, ela se sobressai na questão auditiva. é, E aí acaba se tornando melhor do que a gente, né? é.
Elas são entendeu? Porque a super pessoa potencializa, partes, né? né? A Verdade. pessoa potencializa. E E também pode falar. muitas vezes, conforme a deficiência que a pessoa tem, quando ela nasce, ela não tem opção. Ela vai ter que aprender aquilo desde cedo e fim de papo, senão ela não vai se comunicar com ninguém, Sim. entendeu? Eu acho interessante esse pessoa com dificuldade, porque, na minha percepção, ao longo da evolução da minha percepção de outras pessoas, a dificuldade, o deficiente geralmente já são aquelas pessoas que a gente acha que já tem menos capacidade, como você fala que dificuldade, ele tem melhores capacidades em outras áreas, mas incluem muitas outros aspectos que a gente vê hoje em dia eh, tem os síndromes, tem o pessoal que tem alguma dificuldadezinha cognitiva em algum detalhe, né, escrita, mas não quer dizer nada, assim, ele só tem dificuldade, por exemplo, o ator lá do Harry Potter tinha dificuldade de escrita, né, uma coisa assim, de leitura, Uhum. mas isso não impede ele de ser um excelente ator, então você Exato. meio que tira esse, capacitismo que se cria ao redor Exatamente. da deficiência. Mas aí também, eu costumo dizer, aí vai conforme o nosso braço de controle, né? Não está no nosso alcance. Então, eu, digamos assim, eu tenho minha preferência, mas eu aceito os termos que são utilizados de boa, como dizem os jovens, né? É. Então, bom, aí que aconteceu? Aí, com toda essa experiência que eu tive fazendo palestras pelo Brasil inteiro, junto com o Sebrae, porque eu viajei o Brasil fazendo palestras com esse título, Inclusão Social como Oportunidade de Negócios. Viajei o Brasil todo mesmo, e foi muito bom, porque teve algumas pessoas com deficiência que ficaram ofendidas de eu estar palestrando no Estado, sendo que tinha palestrantes que eram pessoas com deficiência no Estado. Isso aconteceu, por exemplo, em Fortaleza. Eu fui palestrar e o Sebrae pagava todas as despesas, né? Eu não precisava me preocupar com nada, era hospedagem. Fazíamos uma permuta. Sim. Eles me davam um stand para eu poder expor, me pagavam almoço, hotel, deslocamento, hospedagem, passagem aérea, pagavam tudo e eu, como contrapartida, fazia as palestras. Então, às vezes eu fazia uma, às vezes duas, três, quatro, conforme a quantidade de dias que tinha a feira, não é? E eu ia conforme o que eles pediam. Se eles tinham espaço para um dia, eu fazia um. Se tinha para 4 dias, eu fazia os 4 dias da palestra e tudo bem. Para mim, o importante era eu ter o espaço na feira e divulgar os meus produtos como empreendedor. Porque em 1999, quando eu comecei a fazer o primeiro curso de Libras, eu já comecei a correr atrás de fazer livros, fazer alguma coisa, porque eu já tinha dentro de mim, na própria Itautec que eu trabalhava, montar curso. Eu já fazia isso constantemente, né? Por que se sentir ofendida? Eu não entendi. Porque você não era deficiente? Assim, Exato. E aí porque eles eu não não se era do sentiam Estado. representados, é tipo isso? Não, é porque é o seguinte: imagina que você é uma pessoa com deficiência e mora em Fortaleza. Vamos fazer um exemplo, tá? Uhum. E aí eu, daqui de São Paulo, que não sou deficiente, sou convidado para dar uma palestra que você poderia ministrar essa palestra. Ah, eu também sou palestrante. É, Aí ele se sentiu: "Ah, eu que represento os quem tem do dificuldade". Estado, você deveria ser priorizada, Tá. entendeu? Mas por que que o Sebrae, na verdade, não estava chamando? Porque o Sebrae queria que essas pessoas tivessem um comportamento empreendedor. E eles não tinham. Não, eles tinham comportamento de ativista, de militante, de reclamar dos problemas. Ah, entendi, que você falou que só foca em falar de problema, em vez de focar em qual solução. Eles assim, tudo Isso, bem você levantar o problema, mas você tem que vamos trazer a exato, solução, que é o que resolve. exatamente, Ah, exatamente. entendi. Aí você Então, estimulou isso. é porque aí o pessoal falou, para um pouquinho, se a gente não arranjar a solução, outras pessoas vão arranjar e a gente vai perder a vez, né? Então, Uhum. na época, o próprio Sebrae, as pessoas, os gestores que eu conversava, eles falavam assim, não, isso que você está fazendo é muito bom, isso daí vai ter um retorno muito legal para as pessoas com deficiência, só que para você vai ter um fim isso daí. Um dia a gente vai ter pessoas aqui, vai ter pessoas lá, e para você vai acabar, né? Eu falei, não, não tem problema, para mim tudo bem. A missão não é eu ter as palestras o tempo todo, a missão é a gente conseguir sensibilizar as pessoas com deficiência para que eles sejam palestrantes, E aí né? você atinge o objetivo que você queria, né, que é Exatamente. estimular os próprios que têm dificuldade a já ter as soluções.
Exato. E na palestra que eu ministrava, além de motivar as pessoas com deficiência para serem palestrantes também, porque eles acabavam, alguns ficavam chateados, mas alguns começavam a participar e eles falavam assim: poxa, eu poderia estar aí, eu poderia estar no lugar desse cara aí, entendeu? Então, uns começaram a abrir a mente para isso e outros ficavam enciumados, mas eles não sabiam também que era por um período curto de tempo, digamos assim, né? Que você viajando o Brasil inteiro, a gente tinha palestra todo mês. Só que a Feira do Empreendedor não acontecia todo mês, ela acontecia todo ano, mas tinha cidades que era de 2 em 2 anos. Então, quer dizer, por exemplo, teve cidades que eu fui 3, 4 vezes, mas teve cidade que eu fui uma vez só, entendeu? Então eles Então, começaram a perceber que era por falta de empreendedores com isso, dificuldades que não tinha o palestrante, mas a partir do momento que exatamente. tivesse, eles poderiam ter a chance. A pessoa existia, não existia o comportamento empreendedor. E o Sebrae já estava, naquela época, na pegada de potencializar o comportamento empreendedor. Ou seja, você ser um empreendedor não é só você ter uma empresa, você tem que ter o comportamento empreendedor. Empresa qualquer um abre CNPJ e, né? Exato. Então, o Sebrae já tinha os cursos do Empretec, que era para Empretec, você se capacitar. famoso. Já estava sendo lançado naquela época pelo o seu Walter, o Canvas Business Model. Esse é o anos 2000? 2010 já aí. 2010, 2011, Nossa, 2012 já estava nesse formato. então o Sebrae tem muito mérito nisso. Parabéns ao Sebrae. Nossa, total, Excelente, total, essa decisão foi excelente. total. E aí o que que É. isso proporcionou, então, nesse setor de pessoas com Então, dificuldades? Surgiram, então, mais empreendedores? Como é que foi? surgiram bastante empreendedores, porque as pessoas viram que elas poderiam ser protagonizadas, né? Hoje nós temos bastante já surgindo aí, mas na época começaram a surgir, começaram a falar, pô, eu posso palestrar, me chama, me convida, e Nossa, essas pessoas foram ocupando o espaço e foi bem legal. nossa, E parabéns, eu, viu? Ó, você tem mérito aí, ó, nessa história. isso faz tempo, foi bem lá atrás, sabe? E aí o que aconteceu? Só que para mim, além disso, eu também fui adquirindo mais experiência como palestrante, porque até então, até 2010, eu só palestrava em São Paulo. A partir de 2010, eu comecei a palestrar em todo o Brasil, todo lugar que eu ia, sabe? Uhum. Então foi bem legal, porque eu comecei a palestrar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, e como eu já estava desenvolvendo jogos, eu levava os meus jogos para mostrar para as pessoas, mostrava soluções, e eu atendia qualquer tipo de empresário que quisesse, por exemplo, atuar com inclusão e acessibilidade. Então, por exemplo, surgia lá um dono de uma gráfica, falava para ele: olha, você pode monetizar a sua gráfica trabalhando com inclusão e acessibilidade. Você pode fazer isso, 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 isso. Eu ia mostrando para ele, assim, abertamente mesmo. Não era nenhuma consultoria, já era uma mentoria já. Só que não se usava na época o termo mentoria, né? Então, eu já ia falando tudo que a pessoa podia fazer, tudo que aquele empresário poderia fazer, sabe? Restaurante, eu falava para eles: olha, você pode fazer o cardápio Braille, porque quando uma pessoa com deficiência visual vai no restaurante, normalmente ela não vai sozinha. Então, não é um cliente que você está atraindo, é mais. E se tiver um evento, então, todas as pessoas vão naquele restaurante que está mais adaptado para elas. Verdade. Então, você pode conseguir mudar o seu faturamento com isso. É lógico que toda vez que a gente faz alguma implementação leva um tempo, mas você consegue fazer isso. Então, eu mostrava na parte de gráfica, comunicação visual, marcenaria. Eu já, na época, apesar de não ter caído, ainda tinha patente, mas eu já mexia com impressão 3D na época. Aí, logo depois de alguns anos, caiu a patente, aí começou a surgir impressão 3D de tudo quanto que é lado. Aí, para mim, foi melhor ainda, porque aí eu comecei a viajar, não só pelo Sebrae, mas também como representante de uma distribuidora chinesa de impressora 3D. E aí eu fazia impressão 3D nas feiras do empreendedor, isso daí lotava os estandes, Legal. lotava, porque era novidade em 2014, impressão 3D, há 11 anos atrás. Uhum. A gente fala na época do dinossauro da impressão 3D. Então foi muito legal. E Aí eu o que você comecei. fazia de impressão 3D nessa área?
eu fazia as peças do meu jogo. Ah, legal. Então, os primeiros protótipos começaram nessa época aí, entendeu? Que foi em Uhum. 2013, que eu fiz o primeiro de todos os protótipos junto com o Senai, que foi o meu jogo de tabuleiro Libras e Braille 3D, que nós ganhamos até um prêmio internacional, porque é um jogo que serve para pessoas com deficiência auditiva, visual, pessoas com surdo-cegueira, com autismo. Então, é um jogo bem legal. E eu fiz junto com o Sebrae e o Senai esse projeto, tá? Excelente. E aí foi bem legal, porque eu usei verba do Sebrae Tech e o design do Senai, Mário Amato, lá de São Bernardo do Campo. Então foi bem legal isso daí. Logo depois eu fiz um jogo de dominó em 3D com eles, com grafismo indígena. Isso foi em 2014, né? É aquele Tenho eles bonito que hoje, a gente viu. aquele É lá, muito desde lindo. 2014 que ele existe, Muito lindo. desde 2014. E aí o que aconteceu? Eu comecei a focar bastante com impressão 3D para atender as pessoas com deficiência visual, só que eu não queria fazer o que todo mundo fazia, porque o que todo mundo fazia para as escolas, eu ia ter que competir com as empresas que já estavam estabelecidas no mercado. Então eu tinha que fazer coisas diferentes, para que eu não concorresse diretamente com elas. Foi aí que surgiu sempre a criação de jogos diferentes, entendeu? Então, eu não Uhum. queria fazer o que todo mundo fazia, eu queria fazer coisas diferentes para eu poder ser o diferencial, o meu produto ser diferencial dos outros. Foi quando eu comecei a trabalhar bastante com esses, eu chamava de materiais educativos no início. Aí depois eu comecei a trabalhar bastante com brindes, focando na parte de moda, fazia camisetas, fazia boné, fazia shorts, tudo com temáticas da inclusão. E aí, quando foi em 2015, eu comecei a incluir a sustentabilidade junto, né? Então, tudo que eu já fazia, que eu já tinha de soluções e tecnologia para a inclusão, eu só adicionei a temática da sustentabilidade. 2015 foi quando surgiu os ODS, Isso, exatamente. para a Agenda Exatamente. 2030. O jogo de ODS, inclusive, eu fiz em uma semana. Ah, olha, Eu fiz o jogo de ODS em uma semana, porque o jogo de ODS ele foi inspirado em toda a mecânica do jogo, toda a estrutura, toda, todo o a design, lógica. estrutura e mecânica, lógica foi inspirada no jogo de tabuleiro Libras e Braille 3D. Aí você adaptou. Eu adaptei e foi bem rápido, né? O Ricardo Oliani, que está no Conheço. grupo aí, ele falou: pô, por que você não faz o jogo de ODS? Aí eu falei assim: o que é ODS? Porque eu já conhecia os ODMs, mas eu não sabia É, ainda que estava do surgindo os milênio, ODS. né? Objetivos do milênio. E eu ia fazer um jogo dos ODMs, mas não tinha começado. Aí na hora que ele falou, eu falei, pô, vai mudar? Pô, então nem vou fazer o de ODM, vou fazer o de É, ODS. E o Ricardo, a gente se conheceu num evento lá no WTC, no qual eu estava levando meu jogo de tabuleiro Libras e Braille 3D, porque ele tinha sido indicado para a gente vender esse jogo na Copa de 2014, ai que legal. né? E 2014, deixa eu ver, É, teve a 14, Copa 2014. isso, exato. E aí para a Copa e também para a Olimpíada que ia ter depois, né? Então, eu ganhei também o prêmio de melhor brinquedo educativo feito em plástico 3D em 2014, com esse mesmo jogo, né? Lá em Fortaleza, eu ganhei esse prêmio, foi bem Nossa, que legal. legal. E aí eu comecei a focar na inclusão e a fazer os jogos tudo no formato inclusivo. Essa é uma prática desde o início de quando eu vou desenvolver algo. Tem que ser inclusivo. Então, eu não Uhum. faço algo para depois falar assim, vamos adaptar. Não, eu já faço pensando na parte da inclusão, estando presente ali e não tinha como escapar. Sempre colocava essa parte logo de início do projeto. Então, foi muito bom, foi muito legal, aprendi muito, eu cresci muito com isso daí. Só que como a gente não faturava o ideal ainda, eu não conseguia ficar só nos jogos, então eu fazia bastante palestras, eu continuava palestrando. Mas aí em 2015, devido a um corte no Sistema S, na época era o governo Dilma, fizeram um corte no Sistema S, o Sebrae não podia mais contratar pessoas de fora do estado.
Ah, entrou em crise, né, em 2015. Isso. Aí cortou tudo, aí não tinha mais como eu ir para os outros estados. Foi aí Ah, que eu falei assim, bom, vamos ver o que que eu faço. Aí eu comecei a me dedicar mais aí aos jogos, especificamente, e comecei a participar do programa Design Export da Apex, ó, que legal. que era para mudar o design dos meus jogos para exportação. Ah, que legal. Tô bom. E isso por que eu fiz, né? Porque já em 2010 eu já tinha feito um curso de PX, que era um curso de exportação que a Apex estava querendo fazer para microempreendedores também exportarem. Que Ó, empresa grande, média, já exportava e eles já tinham os cursos. Aí eles lançaram, falaram assim, pô, o pequeno pode exportar também, tem jeito, dá para tentar, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar, e dá pra começaram se esse unir, né? projeto. Se unir e É, exportar junto, fazer a parceria. isso. Aí entraram umas 250 empresas, mais ou menos, né? Tudo empresa pequena, pequena mesmo, pequenininha. E aí foi saindo um monte de gente. Hoje, 15 anos depois, digamos assim, né? Só tem eu nesse programa. Os que eram Nossa, grandes, obviamente, foram, mas os pequenos, pequenos mesmo, todos saíram, só ficou eu. Tanto é que eu fui aprovado para um outro programa Design Export deles recentemente, e agora em julho eu vou fazer um curso de 3 dias a convite da APEC sobre e-commerce internacional, né? nossa, mas por que só sobrou você? Foi difícil, então, o processo? Porque o processo de exportar não é fácil, é É, difícil, não é para qualquer um exportar. sim. Não é para qualquer um. Mas se você tiver um produto que existe possibilidade de ser exportado e você ser pequeno, você pode exportar sim, é possível. Então a Né? gente pode falar que a Super Eficiente está em quais países? Não, hoje nós estamos no Brasil apenas vendendo normal, mas eu já vendi meu jogo para Portugal, Espanha e África do Sul. Ah lá, que legal. Tá? Excelente. Mas não é uma venda que a gente possa considerar, digamos assim, pronto, exportação que a pessoa encha os olhos, né? É bom para mim porque eu sei que tem pessoas de fora interessadas, né? Mas Aham, agora eu estou começando a pegar esse processo para vender para o exterior com mais ênfase. Formatei legal. empresa como franquia também, por isso que eu acabei abrindo outra empresa também, para ter uma empresa franqueada como exemplo, né? A E, outra seria esses jogos NJ. exatamente. E agora nós também estamos com alguns parceiros para fazerem a produção dos jogos para a gente, tanto no formato cartonado, tecido, lona e com molde de injeção plástica. E eu já estou fazendo agora o formato digital também. Aí eu estou desenvolvendo ele. Logo, logo ele vai ficar pronto, esse formato É, e digital. falando nisso, digital, né, que você falou que queria fazer, estava dando certo com o pessoal da PUC ou você foi achou outro parceiro? Não, com o pessoal da PUC não deu prosseguimento, o Daniel estava ocupado e não tinha pessoas para tocar, É. e aí acabou ficando parado. Só que eu já estava com essa ideia de fazer o digital, e aí com o advento da inteligência artificial, eu já estava mexendo algumas coisas há um tempinho, sabe? Aham. Só que eu estava mexendo, mas não conseguia uma evolução satisfatória. Eu falei, pô, não vai ter jeito. Se eu for mexer, eu vou ter que aprender programação, eu vou ter que contratar alguém, né? Uhum. Só que eu não queria contratar alguém, porque quando você vai explicar para a pessoa tudo o que você tem que fazer, você demanda muito tempo, e o meu pensamento era o seguinte, não, ao invés de eu ficar um tempão explicando para a pessoa, eu mesmo vou fazer, porque aí eu já passo um MVP, e eu vou mostrar um MVP para o pessoal de desenvolvimento ver o que, que é o jogo, e aí eles Para podem, IA, né? exatamente. É, eu estou fazendo isso. Você desenvolve com a IA. Exatamente. Eu estou usando o ChatGPT, eu uso a Grok, a Manos e outras aí, e eu estou Uhum. conseguindo fazer, sabe? Uhum. Então, está saindo do jeito que eu quero, eu estou fazendo passo a passo, mas eu estou achando incrível mexer com inteligência artificial, estou mexendo bastante É, eu mesmo, sei, você manda áreas música diferentes. para mim. É muito legal aquele sistema. Olha, eu estou mexendo com música, com IA, eu já tenho muitas, eu vou fazer agora, no segundo semestre, um evento com as minhas músicas de IA, Ai, que em legal. 10 escolas públicas. Olha. Estou fazendo também bastante apresentações com IA.
e estou fazendo também bastante pesquisa e desenvolvimento, Uhum. e estou fazendo também agora a aplicação web responsiva do meu jogo, Ó, que legal. entendeu? Então, Uhum. o que acontece? A inteligência artificial não vai te resolver tudo, mas você tem que ter a consciência de que depois que ela fez, você tem que conferir passo a passo, É. para saber o que deu de verdade. Porque, por exemplo, como eu trabalho com acessibilidade, tem muitas coisas de acessibilidade que a IA simplesmente não resolve. Eu até publiquei uma vez aí no grupo de empreendedorismo que a IA não conseguia me responder sobre o Braille. É? Não Qual o consegue. problema? O que que ela não resolve? Dá um exemplo aí para a Eu gente vou dar entender. um exemplo prático. Você tem lá, você está fazendo um trabalho, você tem lá o item 1.1, 1.2, 1.3, né? Ou você poderia fazer A1, A2, A3, A4, ou 1.A, 1.B, 1.C, correto? Sim. Eu sou muito focado nos ODS, na Agenda 2030, em economia circular. Eu trabalho muito bem o upcycling para jogos de tabuleiro. Eu não me envolvo com upcycling para tudo, moda, artes, outras coisas. Mas para jogos de tabuleiro, eu desenvolvi uma produção, um processo produtivo social que é melhor o formato de upcycling, ou seja, formato circular, do que o formato industrial. Então, eu palestro sobre isso, palestrei na Rio Innovation Week sobre isso, inclusive, porque realmente é uma solução que a economia circular se mostra melhor que a economia industrial, entendeu? Uhum. Bem legal. Mas aí o que, que acontece? Quando eu vou fazer esses trabalhos, eu tenho que conferir tudo que eu estou fazendo. E quando você faz algo com inteligência artificial, você precisa conferir detalhadamente. Uhum. Porque eu vou, por exemplo, no caso do Braille, você pega o ODS 13, que é condições climáticas, nós estamos no ano da COP30, correto? Como que as pessoas com deficiência vão ter acesso às temáticas das condições climáticas? É, Você entendeu? tem que ler lá para ela, né? Então, mas veja só, o que, que acontece? Eu fiz, por exemplo, um jogo de tabuleiro, eu fiz um quebra-cabeça, não, eu fiz um kit de cada, né? Mas vamos dizer assim, um kit de jogos de tabuleiro e um kit de quebra-cabeça, focado na temática das condições climáticas, que é o ODS 13. Só que quando você chega lá no ODS 13, você tem o ODS 13.1, É. 13.2, 13.3, e aí depois você não tem o 13.4. Depois você tem o 13.A, É, 13.B e 13.C. tem alguns que são letra, é verdade. Eles E mudam, por é. que que são letras? Porque quando tem número, é porque aquela meta é referente àquela região específica, o Brasil, no caso. Quando tem letras, é porque aquelas metas têm a ver com outros países do mundo. Ah, tá. E aí, Você entendeu? o E problema aí, como é que você faz 13.1, 13.2, 13.3 ser diferente de 13.A, 13.B e 13.C no Braille? é, Porque no Braille, o que, que acontece? Quando você vai pôr um número, você tem que pôr um símbolo antes, que é como se fosse um L do contrário, né? tá. Só que o número 1, a letra A, se você põe esse L do contrário antes, vira Hã. número 1. Ah, Então, por exemplo, se eu quero fazer 13.1, eu ponho o símbolo de número, ponho a cela que representa o 1 em Braille, que na verdade é o A. O A vira ah, 1 quando eu ponho o número antes. então a adaptação ela buga. Se eu não ponho, se eu não ponho o símbolo de número antes, ficaria A, depois o 3 é o C, que é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É do 1 ao 0. Ah, então confunde. Então, se eu não ponho o símbolo de número, ficaria AC ponto A. Como eu coloco o símbolo de número antes, aí fica 13.1. Só que É. lá embaixo, depois que eu fiz 13.1, 13.2, 13.3, eu tenho que fazer o 13.A. É, e aí, a pessoa como é que faz para virar a letra de volta? Exatamente.
E aí, o que que acontece? Existe um padrão para isso. Mas a inteligência artificial não conseguia resolver isso, nem eu fornecendo as documentações do Braille em português, em inglês, em Ah, francês, então ela ela não falta conseguia ainda essa resolver. base de conhecimento. Exatamente, eles não têm a base de conhecimento. Olha. Então, o que que eu fiz? Eu falei, pô, vou precisar resolver esses negócios aí. Aí eu comecei a trabalhar em cima para eu poder ser atendido nessas condições, né? Mas eu passei muitos meses tentando resolver isso e não conseguia. E eu testei com todas as inteligências artificiais, quer dizer, todas não, as mais comuns, né? Que a gente tem aí umas 10 que são comuns. Todas elas eu estava tentando fazer alguma coisa, nenhuma delas me respondiam. Elas ficavam, como a gente fala, ficavam tentando me enganar, sabe? Eu falava, não é isso não. Ela alucinava? Eu ensinava demais, demais. Eu falava, não, não é isso não, por causa disso, isso, aquilo Ah, outro. sei. Aí, E aí ela teve até responde de novo errado, ou ela acha que é outra isso. coisa, ela confunde tudo. É. Sei. Então, mas o que que acontece? Quando você fala em acessibilidade, você tem que ter as tecnologias assistivas para resolver esses problemas que a acessibilidade precisa. Essa é a diferença básica de inclusão e acessibilidade. Inclusão, você pode incluir imigrantes, você pode incluir idosos, você pode incluir pessoas, povos originários, você pode incluir mulher. Inclusão você pode pôr todo mundo, inclusive Uhum. pessoas com deficiência. Mas a diferença que existe entre as pessoas com deficiência e os outros que são inclusos é que a pessoa com deficiência, para ela sanar essas dificuldades que elas têm, elas precisam de alguma tecnologia assistiva. Ah, tá. Uhum. E para você realmente, quando você fala em acessibilidade, você está falando basicamente de autonomia e segurança. Ou seja, eu tenho que conseguir fazer a coisa sozinho e de uma forma segura. Uhum. Então, você vai hoje numa escola, por exemplo, você tem lá um jogo de cartas. O professor tem que pegar o jogo de cartas e dar na mão do aluno para brincar com ele, e ele tem que fazer alguns relevos lá para que aquele aluno entenda. Aí, o que que nós fizemos? Nós fizemos um jogo de cartas, onde eu tenho, cada carta tem o seu braille, e além de cada carta ter o braille, na caixinha eu também tenho o braille. Então eu tenho vários jogos de cartas diferentes, em cada carta eu tenho uma sinalização daquele jogo específico. Por exemplo, animais, eu tenho o código A1. Se é um outro jogo de cartas de animais, eu tenho o código A2. Se eu tenho mais um outro, É para no saber caso eu que é de tenho, outro jogo também. exato. Ah, Então você tá. pode misturar as cartas, aí a pessoa com deficiência visual pega todas aquelas cartas, ela consegue ir separando em Então você está grupos. falando que a acessibilidade é essa pessoa com dificuldade conseguir, se comportar da mesma forma que as outras que não têm dificuldade, então isso seria a acessibilidade. Exatamente. É você ter autonomia e segurança para o que você está fazendo. Só que às vezes não tem jeito, às vezes não dá, né? Uhum. Então, às vezes você, ao invés de ter uma tecnologia assistiva, que é o caso, por exemplo, um card games em Libras e Braille, que é o que eu tenho, é uma tecnologia assistiva. Sim. Só que se você não tem isso, aí você precisa de uma tecnologia assistida, ou seja, um ser humano para te ajudar a resolver aquele problema. Você Uhum, entendeu? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. uhum. Você vê hoje, por exemplo, você vai lá para o Guarujá, tem um cara lá que ele tem cadeiras anfíbias. Então, ele coloca a pessoa com deficiência nessa cadeira anfíbia e uma pessoa que faz a tecnologia assistida leva a pessoa com deficiência em cima dessa cadeira de roda, que é uma tecnologia assistiva para ela poder tomar banho de mar. Olha, que legal. Então, Para ela essa ter cadeira de segurança. Exato, é uma cadeira de roda projetada para boiar adequadamente, Ela não para a então nessa pessoa poder fazer um assistida passeio. na assistida, ela não tem autonomia total, mas tem a segurança, porque tem a outra pessoa como assistência, Exatamente. assim, Assistindo ela, né? Dando a assistindo ajuda, ela. o apoio. Entendeu? Entendi. A mesma coisa, por exemplo, eles também fazem cadeiras de roda para trilha. Uma roda mais melhor, assim, Isso, melhorada.
rodas diferenciadas para você poder utilizar nas trilhas, entendeu? Entendi, Então, isso acaba sendo bastante interessante, né? Você vai realmente. hoje, por exemplo, você vai num shopping, vou dar um exemplo bem prático, tá? Ou numa calçada. Você vai numa calçada, você vê que tem piso tátil. Uhum, Aí você olha o piso tátil, você pode observar, não sei se você já observou, tem dois tipos de piso tátil. Tem um que é um monte de bolinha sim, e tem um que são três risquinhos reto, sim, sim. né? Esse reto significa que é o direcional, ou seja, a pessoa pode pôr a bengala ali em cima e ir seguindo, que vai direcionar ela para onde ela tem que ir. Quando chega em um que tem um monte de bolinha, ela percebe a diferença com o toque da bengala. Aham, Aí ela fala: opa, aqui tem alguma condição diferente que eu preciso ter uma segurança para saber o que eu vou fazer. Às vezes é para desviar para a direita, para a esquerda, ou às vezes é como se fosse um cruzamento de passagem, ou seja, sim, desvia para a direita, esquerda e continua reto ainda. sim. Mas às vezes pode ser algo que está em volta que tinha antigamente, né? Um orelhão para você não bater a Uhum. cabeça, em Ah, volta de um poste, em volta do início de uma escada rolante. Você pode ver que toda escada rolante, toda escada fixa, tem o piso tátil de segurança, que é o de bolinha que a gente fala, né? uhum, Para a pessoa saber que ali ela tem uma outra coisa que ela deve ser feita, que ela deve prestar atenção e ficar atenta, entendeu? entendi. Então, e esses pisos você pode ver que eles têm cores contrastantes com o Sim, piso original do chão, para que as pessoas com sim. baixa visão também enxerguem, né? Uhum. A única coisa do shopping é que o shopping normalmente não usa o piso direcional. Você só vê na escada rolante e nas portas, e, digamos, janelas e nos bloqueios, coisa assim. Aí a gente brinca, a gente fala: pô, como é que a pessoa com deficiência visual chega na escada rolante? Ela é abduzida? É, é, né? Porque você tem que entrar no shopping, você tem que saber onde está a escada rolante, e para isso Uhum. que se faz o mapa tátil. É um desenho que você passa a mão ali em cima e passando a mão você vai fazendo a leitura do trajeto que você tem que seguir até onde você quer ir, né? Uhum. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser utilizadas, né? A cadeira de roda tem vários tipos diferentes, tem as cadeiras motorizadas, sabe? Tem Uhum. bastante coisa interessante. Hoje, inclusive, a gente tem até, com muita facilidade, você pode ver até no próprio grupo, a transcrição para áudio. Sim. Antigamente era uma briga no grupo de WhatsApp, as pessoas falando: pessoal, por favor, vamos respeitar que tem pessoa com deficiência auditiva aqui no grupo. Que as pessoas votavam áudio, mas não tinha como ter a transcrição. Ah, não tinha, na verdade. Então você tinha que escrever, né? Uhum. Então o pessoal reclamava: ó, vamos respeitar. Hoje não, hoje você vai lá, aperta o botãozinho do iPhone e já sai a transcrição, É, verdade. entendeu? Uhum. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, eles trazem muitas soluções interessantes. E tem muitas outras soluções sendo criadas aí para resolver essas dificuldades que as pessoas possuem. Deve ver que cada dia que passa vai aparecer mais coisas. A própria Libras, antigamente, era difícil você encontrar. Hoje a Libras já é vista como uma solução normal, comum que você tem que ter. Hoje uma empresa falar assim: ah, a gente colocou um intérprete de Libras. Não é mais mérito isso. A nossa empresa está fazendo a palestra e a gente colocou intérprete de Libras. Ah, que bom, você está fazendo a sua obrigação. Não é mais um mérito. Era 10 anos atrás, 15, tudo bem. Mas hoje já não é visto mais como um mérito você colocar um intérprete de Libras. Ou então, se tem uma pessoa com deficiência visual, você ter uma audiodescrição. Então, sempre quando você vai fazer uma palestra, uma entrevista, um podcast, seja o que for, que você sabe que vai ser direcionado para a pessoa com deficiência visual também, você fala: olha, eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, utilizo óculos, meu óculos está com uma armação preta, não tenho barba nem bigode, estou usando uma camisa preta com listras claras finas, né? Estou usando uma calça preta também, um sapato preto, tenho 1,75 m de altura, peso 88 quilos. A pessoa se descreve para que você tenha uma noção de como que essa pessoa é, entendeu? Uhum. Muitas pessoas com deficiência visual
só pelo jeito que você fala, ela já te reconhece. É, verdade. Porque eles se acostumam, né? Eles têm essa habilidade. Da mesma forma que na Libras, você tem o seu sinal específico. Então, por exemplo, as pessoas não me chamam de Nelson, eles me chamam de NJ. Por isso que a empresa chama Jogos NJ. Porque quando eu participei da primeira palestra com os surdos da Igreja Batista da Penha, em São Paulo, tinha um crachá. E no crachá estava lá Nelson e embaixo Júnior. E o Uhum. NJ estava maiúsculo. Então, o que apareceu mais de mim, que os surdos viram, foi o NJ. Aí o meu sinal ficou sendo NJ. Ah, Por porque isso, eles precisam de rapidez também, né? Na exatamente, comunicação. exatamente. Por isso que o meu e-mail, por exemplo, é Nelson Júnior NJ, e sempre tem um NJ aí no meio de alguma coisa. Ah, por causa da sua comunidade aí de Exatamente, surdos. porque é uma forma de eu me apresentar para eles, me comunicar com eles. Quando eu fiz o jogo de tabuleiro Libra, o objetivo era justamente fazer com que as pessoas com deficiência auditiva aprendessem mais um pouco do português e as pessoas ouvintes, nós, por exemplo, aprendêssemos Libras, numa troca, num compartilhamento de ideias, entendeu? Uhum. Esse que é o objetivo, né? Então, só que a partir daí eu também desenvolvi mais coisas. Porém, o objetivo principal era justamente esse, de trazer um jogo que tivesse como sensibilizar as pessoas com deficiência auditiva para eles participarem, para outras pessoas também aprenderem sobre a comunidade, sobre a surdez, sobre a língua Uhum. brasileira de sinais, essas coisas, sabe? Para você realmente ter uma forma de ensinar, de capacitar não só a pessoa com deficiência, mas também aquelas pessoas que estão no entorno da pessoa com deficiência. Entendeu? Entendi. Mas, ô Nelson, a gente chegou aqui para o nosso final do tempo, dando interjeições de hoje. A gente pode resumir nossa conversa inicial, né? Depois a gente pode marcar outras conversas para Ó, aprofundar e podemos você. sim. E eu nem sei se você tem, Nelson, você mostrando o jogo assim na tela, aqui digitalmente, para as pessoas no YouTube conhecerem, a gente pode marcar para conhecer, você mostrar depois, né? Pode ser, pode ser. Não é? Eu não sei se E é que eu você jogo. geralmente, quando você vai nas palestras, eu vejo seus vídeos, você está gravando o pessoal jogando, mas É, mostrar como é que joga, assim, não sei se você tem vídeo assim, porque geralmente você está sozinho, assim, né, gravando assim. isso. É que eu não coloquei ainda vídeos gravando, porque eu estou montando uma plataforma de curso, Ah, legal. né? Aí nessa plataforma de cursos, quem compra os jogos tem acesso a todas as formas possíveis de se utilizar o jogo. Quem não compra a capacitação, mas compra só o jogo, ela recebe um manual, e nesse manual eu explico como que joga. Legal, Porém, legal. nesse jogo online que eu estou fazendo, vai ter a parte do vídeo. Eu fiz hoje, inclusive, o primeiro vídeo. É, não, aqui eu Ó, só tô aqui, falando ó. para servir de merchan aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, é uma maçã mordida. Uma maçã, que é um É, jogo, é um dicionário em Libras e Braille de frutas. ilustrado. Peraí. Ah, tem o relevinho, né? Isso. Aí, fica mais perto, fica melhor. Ah, tá, tô vendo. Embaixo ali tem o relevo escrito. Ah, tô vendo ali embaixo. Figo, aí tem o relevo. Isso. E em cima tem a Libras. Em cima é Libra, dá pra ver agora, Vi. Tô Quer dizer, de vendo. um lado tem a fruta, do outro lado tem como que é o sinal em libras, depois tem Aham. a palavra em português, em cima tem a soletração e embaixo tem o braille. Ah, tá. Tem o desenho da criança mostrando como é que ela expressa Isso aquela foi feito em fruta. 2010, ó. Ele foi Olha que legal. patrocinado pela Petrobras na época, Legal. mais a Nossa, muito legal. Unifig, mais o Muito bom. Instituto Laramara, né, de Aham. cegos, e a empresa Big Format. Excelente, muito Mas bom. tem bastante coisa. Ó, a gente faz agora também as libras em 3D, o Ah, jogo, para a peça do jogo legal. ser em 3D, porque até então eu fazia as peças como se fossem aquelas moedinhas, igual de dama. Ah, sei. Mas agora eu estou fazendo as peças em 3D, o ano que vem eles vão sair todos com 3D, sabe?
Ah, sim, é Vai mais ficar fácil. bem mais legal. E também eu quero ter uma pegada também mais de nerd, de board game. Aham. Então, além do tabuleiro e das peças, vai ter dados, vai ter cartas, vai ter personagens, objetivos, vai ter algo assim Mais geek. mais, mais geek, exatamente. Legal. Então, Nelson, vamos resumir então na sua conversa de hoje, acho que em 3 partes. Eu acho que vale a pena a gente mencionar no começo, o papel do Sebrae para incluir você para esse setor, porque você foi incluso num setor que você não seria muito bem aceito, É, né. isso, Você, exatamente. como sem a dificuldade, foi incluso no setor com dificuldade, né, pessoa com dificuldade, mas eu acho que foi uma forma muito interessante, que eficiente aí, que o Sebrae teve a lógica de trazer alguém que vai querer dar protagonismo aí para as pessoas com dificuldade, para mostrar que elas têm possibilidades, elas podem empreender. E isso me lembrou na hora, acho que eu acabei não comentando, que o setor, né, de sustentabilidade empresarial, de ESG, a gente também tem muito essa lógica das pessoas só focando em problema, só falando do negativo, e em vez de focar em solução, em vez de realmente ir atrás dos dados, ver que os recursos estão melhorando, ver que as tecnologias estão dando acessibilidade a recursos, porque a tecnologia faz isso. Então, Exatamente. vou até te mandar um vídeo que eu comecei, uma playlist, sobre um livro que mostra a acessibilidade dos recursos por meio da tecnologia. E aí ele Exatamente. a abundância. Então o livro, ele vai contra essa lógica de pessimista, que as pessoas acabam não indo atrás da informação e acha que o mundo está acabando, né, acha que está tudo acabando, a água está acabando, tudo, né, e aí fica um clima até chato em eventos que eu participo às vezes, eu vou nos eventos para conhecer e eu vejo o clima, a primeira coisa que eu vejo é o clima, e a maior parte dos climas é isso, achar que o mundo está acabando, que está tudo ruim, que não tem solução e que vai, daí fica aquele medo, fica aquele negativo, e isso não faz bem para a saúde, isso é tóxico. As pessoas precisam aprender isso. E focar Sabe na por quê? solução. É importante a pessoa pensar o seguinte: você tem que resolver o problema. E se resolve executando. Antes de executar, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai fazer um monte de coisa. Mas é executando que você vai resolver o problema. E não adianta a pessoa ficar reclamando. Reclamar é perda de tempo. Reclamar é pura perda de tempo. Não adianta a pessoa reclamar, se vitimar. Você tem que arregaçar as mangas e ir para cima para resolver a questão. Não, E não tem outra solução. às vezes tem essas pessoas que elas ficam nesse clima que elas nem percebem, assim, que ela fica com medo, ela fica preocupada, e isso está passando para as nossas crianças, que a gente conversa, né, com outros, colegas, e no ambiente educacional das escolas, eles percebem que as crianças estão com medo do fim do mundo, elas estão com medo, em vez de se divertir, de brincar, elas ficam falando: "Mas vai acabar o mundo", mas então ela começa a ficar nesse, isso aí já é doença, já começa a entrar num, como fala? A gente pode falar que ela está se prejudicando na saúde, as crianças, né. Então eu É, acho que falta esse foco aí, que eu vou até ressaltar aqui pra gente, para o nosso setor, focar na solução, focar no lógico, empreendedorismo, não na interessa. tecnologia, né, todo problema é uma oportunidade de você criar uma solução, então incentivar a solução, incentivar o empreendedorismo. Acho que nesse ponto, acho que o começo da conversa foi excelente, né, porque eu acho que o setor de ESG precisa muito disso. O É, Nelson, a gente pode falar que um outro ponto da nossa conversa, a gente pode falar que eu acho que essa parte de inclusão é uma questão educacional, né, porque, não tinha nem material, né, para você mesmo que se interessou, não tinha material, e você mesmo criou o material, criou, agora a IA está precisando do conteúdo, então agora exato. está começando a, ter essa demanda, né, pra IA, que é uma tecnologia que pode facilitar muito para Uhum. as pessoas com dificuldade. E, por fim, a gente pode falar então que você começou então com essa dificuldade que você vê no dia a dia das pessoas, eh, levar a solução que você cria e começar a levar para fora essa internacionalização, será que falta algum, como fala?
Falta mais uma comunidade global com relação à É, acessibilidade? falta porque o que acontece? Existem muitos grupos, cada um no seu cantinho, né? E aí acaba ficando as pessoas com deficiência auditiva num canto, pessoas com deficiência visual no outro, pessoas que usam cadeira de roda no outro, acaba ficando uma turma para cada coisa, mas o que a gente precisa de fato é que todos estejam unidos, porque o que, que ocorre? A solução de um inspira a solução para outro. Eu, por exemplo, eu comecei com a Libras, mas aí eu tive pessoas com deficiência visual que apareceram no grupo dos surdos, que aí eu falei, pô, pera um pouquinho, essa pessoa também conversa em Libras? E aí eu comecei a ver que estavam interconectados. E aí eu comecei a me interessar por outra atividade também, que era o Braille. Então, quer dizer, eu comecei com a Libras, mas logo depois comecei a me interessar pelo Braille, aí eu fui aprofundando, aí comecei também a fazer algo para os autistas, que agora todo mundo é autista quase. Muitos Então, espectros, né? é, então eu falei assim, eu falei, poxa, dá para a gente trabalhar até determinado ponto, até determinado limite. Quando eu falo para você, pessoa com dificuldade, é a minha visão. Mas o termo homologado universalmente, que a gente fala, né, é pessoa com deficiência. Mas eu me sinto melhor falando pessoa com dificuldade. Mas quando eu estou no grupo de pessoas que não aceitam esse termo, eu falo pessoa com deficiência de boa, sem problema nenhum, porque eu vejo assim, a gente tem que respeitar todos, né? É aí que entra a diferença da acessibilidade para o DEI, que muitas pessoas falam. O DEI é diversidade, equidade e inclusão. Mas a gente não pode esquecer que para atender a pessoa com deficiência, você tem que ter uma tecnologia assistiva ou assistida ali junto, senão você não atende. Então a gente Entendeu? pode falar que a gente pode deixar para uma próxima conversa essa parte do Pode. DEI, porque você falou que o DEI, então, não tem acessibilidade exatamente. Normalmente, as pessoas que estão relacionadas à inclusão, que não são pessoas com deficiência, elas não têm a necessidade de uma tecnologia assistiva. Uhum. Por isso que é muito mais fácil uma empresa fazer uma palestra de, falando um exemplo qualquer, tá? Empoderamento feminino, empoderamento da criança, empoderamento do idoso, do negro, do indígena, ou da um LGBTQIA+, por exemplo, do que fazer uma palestra com uma pessoa com deficiência. Ela vai ter que ter ali a solução ou da comunicação ou da mobilidade, Uhum. entendeu? Aí Entendi. entra o problema da parte atitudinal de quem está querendo fazer o evento, entendeu? Entendi. É que quando você está inserido nesse setor, que eu quero saber extrair de você, então, esse olhar, né, que Tem que ter esse olhar, na verdade senão. as pessoas no geral a gente não percebe, né, que está faltando ali uma grande parte. Entendi. A gente pode Exatamente, deixar então para o próximo, né, Nelson? exatamente. Tá bom, Nelson. Ô, Nelson, então, ó, pessoal, para quem quiser, então, saber mais, né, conhecer os jogos do Nelson, quer se educar melhor, que o Nelson está fazendo cursos aí, a gente vai deixar aqui na descrição, né, o WhatsApp do Nelson, o Instagram, para vocês seguirem e acompanharem, que ele grava vários vídeos aí dos eventos que ele participa, para entrar em contato com ele, saber mais, se quiser comprar os jogos dele para aplicar na sua empresa ou na sua universidade, né, seu instituto, suas instituições de ensino. Eu joguei, são muito divertidos, qualquer um consegue jogar e se divertir. Eu gostei, eu achei muito legal, né? A primeira vez que eu joguei, você cai numa armadilha, e aí você fica bugado na armadilha. Tem uma armadilha nos jogos do Nelson e depois a gente vai aprendendo. Mas é bem É divertido verdade. e a gente aprende bastante. E agora o Nelson, com mais tecnologias, vai lançar aí novas modalidades. Então vale bastante a pena conhecer. Esse fica uma primeira conversa aqui sobre inclusão, Ótimo. acessibilidade, tá bom, Nelson? Eu agradeço muito sua participação e que eu espero que muitas pessoas entrem em contato com você, seja mais conhecido, e a gente grava melhor também na próxima, as pecinhas, mostrar um pouquinho o merchan de Ótimo. como funciona, que eu acho que Legal. é isso que acho Estou que falta disponível. bastante.
Qual que é a mensagem disponível. final, Nelson? Qual que é a mensagem final que você quer deixar aqui para o público, com relação a isso que a Olha, gente conversou, assim, só para, né, essa introdução que o pessoal não conhece, assim, o pessoal que não conhece de muito. o que eu sempre costumo dizer para as pessoas, que é até uma frase mestra que eu uso nos orçamentos que eu faço, é a seguinte: incluir é você aprender com as diferenças. Excelente. Isso é importante, porque senão você acaba excluindo a pessoa e não pode. A gente tem que evitar a todo custo. Incluir é aprender com as diferenças. Isso é profundo, porque a gente esquece que não somos números, todos somos diferentes, cada um tem sua história, né. E nem sempre é só a pessoa com deficiência. Então, cada um tem sua história, todo mundo é diferente e a gente tem que Exatamente, saber extrair o melhor de cada um, né. exatamente. É Bom, isso daí. Nelson, muito obrigada e a Obrigado a gente você, a Helena. gente a gente vai marcar uma próxima e divulgar para o Que pessoal, bom, tá bom? tá ótimo. Esse foi o nosso episódio de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.